A Segunda Guerra Mundial foi repleta de grandes personagens que entraram para a história. Um deles, porém, talvez você não conheça. Trata-se de uma professora que resistiu fortemente em um país da Ásia às invasões e aos ataques dos japoneses. Neste vídeo, saiba quem foi a professora assassina de soldados que aterrorizou as tropas japonesas na Segunda Guerra. Tudo bem? Como vai? Meu nome é Ivan Lima, aquele que apresenta o canal Fatos Desconhecidos. Este é o local para os fãs de curiosidades históricas e narrativas ocultas. Inscreva-se para não perder nada. Combinado? Agora vamos descobrir a história da professora filipina que se tornou uma mestra no assassinato de soldados japoneses. Nieves Fernandes era uma simples professora de uma escola na cidade de Tacloban, na Ilha Leyte, do país asiático das Filipinas. Ela era muito apreciada por seus alunos e alunas, que a chamavam carinhosamente de Senhorita Fernandes. Além disso, a moça ganhava a vida também com um pequeno comércio, onde vendia em atacado. Com a chegada da guerra, a vida de Nieves mudou drasticamente. Os japoneses, na época, pertencentes ao eixo e aliados da Alemanha, começaram a invadir países próximos durante a Segunda Guerra. Um deles foi as Filipinas, no ano de 1941. Com seu grande poderio bélico, as tropas japonesas rapidamente conseguiram tomar o controle da região. Na cidade de Fernandes, Tacloban, eles chegaram no dia 25 de maio de 1942. Ali ocupariam por 2 anos a ilha de Leyte. Infelizmente, os japoneses tomaram as posses dos nativos e não permitiram o comércio dos filipinos. Quem se recusava a seguir as ordens era torturado por métodos descritos pela própria professora. Os invasores davam banhos com água escaldante nos desobedientes e, logo após, davam banhos completamente congelantes. Não deixavam os rebeldes descansarem, comerem e só tinham as águas dos banhos torturantes para beber. Olha só. Ainda por cima, o ensino ficou proibido na região. Toda a educação precisava ser aprovada pelo Império do Japão. Fernandes afirmou o seguinte sobre esse período: quando os japoneses vieram, ninguém pôde manter nada. Eles tomaram tudo o que queriam. A situação desumana e absurda deixou a professora completamente indignada. Afinal, haviam impedido seu negócio de funcionar e queriam tirar dela seus estudantes. As meninas até poderiam deixar a sala de aula para se tornarem mulheres de conforto, que eram mulheres forçadas a servir como escravas sexuais em bordéis militares japoneses. Esses absurdos fizeram a professora decidir agir e resolver algumas coisas com as suas próprias mãos. Antes uma educadora, depois ela passaria a ser uma assassina. Nieves Fernandes então passou a agir como uma assassina silenciosa. Para isso, vestia-se completamente de preto e ia para as florestas descalça, para que não fosse ouvida quando caminhava. Usando da furtividade, conseguia emboscar e matar soldados japoneses desprevenidos. Suas armas eram um facão e uma espingarda caseira, feita por ela mesma, utilizando canos condutores de gás. Ao mesmo tempo, muitos grupos de guerrilha surgiram pelas Filipinas, a fim de atacar e expulsar as forças japonesas. Essas forças rebeldes se especializaram em fazer armas com sucata. Uma delas era essa espingarda caseira feita de canos. Essas armas eram chamadas de latongs ou pautiques. Os canos eram carregados com pólvoras e velhos pregos. Pode parecer algo muito improvisado,
mas funcionava muito bem. A explosão da pólvora arremessava os pregos, que machucavam muito. Além disso, os guerrilheiros também faziam granadas e roubavam algumas armas dos japoneses. No caso de Fernandes, ela também utilizava um facão conhecido como bolo. A ferramenta não passava de uma longa faca ou machete usada pelos locais para ceifar ou para limpar a vegetação quando muito densa. Como era um instrumento comum, tornou-se uma boa e fácil arma para camponeses e fazendeiros. Com esse armamento, Fernandes fez emboscadas e matou muitos soldados inimigos. Os meses de guerreira de Nieves continuaram e ela passou a cooperar com alguns outros nativos em suas empreitadas. Muito influente por sua capacidade assassina e sua inteligência, formou um grupo de 110 guerrilheiros. A força se tornou conhecida como a Guerrilha Waray. A partir daí, a senhorita Fernandes passou a ser chamada de Capitã Fernandes. Apesar do grupo ser pequeno e o armamento improvisado, os guerrilheiros conseguiam ser mortais e eficientes. A capitã ensinou aos seus seguidores como matar usando o bolo. O método consistia em cortar a artéria carótida e a jugular, o que matava silenciosamente a vítima. Por causa da sua extrema habilidade, era chamada de assassina silenciosa. Além disso, os japoneses a chamavam de crack shot, apelido dado a quem atira muito bem. Esse fato era impressionante, pois o grupo tinha apenas as armas improvisadas, algumas poucas roubadas dos próprios japoneses e só 3 rifles estadunidenses. Os estadunidenses, inclusive, ficaram chocados quando descobriram que a guerrilha Waray era comandada por uma mulher tão valente. As tropas do tio Sam chamavam o grupo de a Gangue do Cano de Gás, por causa da natureza das espingardas improvisadas. Inclusive, vamos abrir um pequeno parênteses aqui. A questão dos canos de gás ficou bastante séria nas Ilhas Filipinas. Em áreas mais tensas, como o distrito de Manila, as residências e casas precisavam ser fortemente guardadas. Isso porque os invasores entravam nos recintos não para roubarem dinheiro ou joias, mas desejavam furtar o encanamento da casa para o mercado ilegal de espingardas caseiras. Houve trocas de informações entre as guerrilhas filipinas e as tropas dos Estados Unidos. Em uma certa foto, bastante histórica e impressionante, a capitã Fernandes ensina a um soldado estadunidense seu método assassino em que utilizava o bolo. Na imagem, é possível ver a admiração do soldado ao ter um facão daqueles em seu pescoço. A capitã Fernandes e sua fama de assassina silenciosa se espalhou tanto que o exército japonês não sabia mais o que fazer. As tropas tomaram como medida colocar uma recompensa de 10 mil pesos em sua cabeça. O objetivo seria fazer com que alguns dos subordinados de Nieves atraísse e a entregasse aos japoneses. No entanto, isso não aconteceu em nenhum momento, mesmo com tamanha recompensa. A guerrilha de Waray mantinha suas ações e era eficiente em emboscar inimigos. Entretanto, as ofensivas não eram sempre perfeitas. Em um encontro com tropas adversárias, a própria Fernandes foi ferida com uma bala em seu antebraço. O disparo deixou uma cicatriz em seu membro, mas não ofereceu perigo à sua vida. A gangue do Cano de Gás teve um importante papel na libertação de vários prisioneiros de guerra daquela época. Além disso, sabotavam suprimentos e invadiam acampamentos dos japoneses. As ações de Fernandes foram fundamentais para libertar as mulheres das garras japonesas. Várias garotas, antes escravizadas e abusadas, viam a liberdade novamente após a chegada da assassina silenciosa. Remédio Falas foi uma dessas mulheres do conforto e, em seu livro chamado A Batalha Escondida de Leite,
um diário de imagens de uma garota pega pelos militares japoneses. Fala sobre isso. Segundo falas, os guerrilheiros libertaram dezenas de mulheres. Ela afirmou também que as forças rebeldes aniquilaram muitas tropas em diversas vilas do local. Durante o final da Segunda Guerra Mundial e quando os estadunidenses chegaram na Ilha de Leyte, em 1944, Fernandes e sua guerrilha já haviam libertado muitos prisioneiros, vilas e mulheres escravizadas. A ilha foi a primeira das Filipinas a ser libertada das forças imperiais japonesas. A liberdade foi fruto da ação conjunta dos grupos de guerrilha e das forças americanas. A gangue de Nieves Fernandes matou por volta de 200 homens e, por causa disso, ela recebeu o título de primeira e única mulher líder de guerrilha nas Filipinas durante a Segunda Guerra. Sem dúvidas, seu papel foi extremamente significativo para a vitória das forças aliadas contra as forças do eixo nas Filipinas. A história da assassina silenciosa é impressionante e lembra a de algumas outras bravas mulheres que lutaram contra as forças do eixo durante os anos de guerra. Como exemplo, a soviética Lyudmila Pavlyuchenko, uma das franco-atiradoras mais mortais da história. A Rússia eliminou mais de 300 com seu rifle, muitos deles alemães nazistas a serviço de Adolf Hitler. A história das duas pode diferir um pouco. Fernandes era uma professora antes de se tornar uma assassina mortal, mas Lyudmila, desde muito cedo, soube atirar e participava de treinos de tiro. No entanto, quando seus países precisaram delas, estavam lá para enfrentar os duros adversários no campo de batalha. Você conhecia a história dessa valente professora filipina? Bom, a história de Nieves Fernandes é impressionante e adiciona ainda mais fatores interessantes à temática da Segunda Guerra Mundial. Comente sua opinião e não esqueça de curtir nosso vídeo. Eu, mais uma vez, agradeço por sua atenção e preferência. Espero você ansiosamente no próximo vídeo aqui do canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!